Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras. E hoje com o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 7, A Semente. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37, onde Paulo de Tarso diz o seguinte: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. E Emmanuel comenta: Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos de ambição, estabelecem domínios transitórios, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garantem a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. A semente. Que belíssima lição, mais uma vez, Emmanuel nos traz. Uma lição que nos faz refletir sobre o processo de crescimento, sobre como que nós verificamos e conduzimos o nosso crescimento e o crescimento daqueles que estão ao nosso redor. O exemplo dado da semente é importante para identificarmos que cada etapa da vida precisa ser vivida naquele momento. A semente exemplifica o início, o surgimento, o nosso crescimento, o nosso aparecimento e, para tanto, precisamos ser tratados como semente. Não é possível que tratemos uma semente como se ela fosse já uma árvore grande. Nós devemos tratá-la, cultivá-la, darmos informações para ela como semente. Assim é o homem. Assim é o indivíduo. Quando nós damos informações para uma criança que está crescendo, desenvolvendo, não levamos até ela informações que sejam fora da sua capacidade de entendimento. Não levamos informações para as pessoas que sejam fora da sua capacidade de desenvolvimento. Vemos por aí muitas pessoas que querem ultrapassar as etapas do crescimento. Querem colocar, como dizem o ditado, o boi à frente ou a carroça à frente do boi. Por quê? Porque quer tanto correr, que é tanto a vitória, que se esquece que para vencermos precisamos, primeiramente, aprender. Precisamos, primeiramente, nos reformar. Precisamos, primeiramente, nos reconhecer. Primeiramente, precisamos nos entender como sementes. Precisamos nos entender como uma pequena muda. Precisamos nos entender no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento.
Jesus nos dá a oportunidade, através dos seus ensinamentos, de aprendermos diariamente um pouco a mais para o nosso crescimento. Deus, pela lei da reencarnação, nos possibilita várias oportunidades de voltarmos a esse planeta e vivenciarmos as nossas vidas tentando aprender cada vez mais, um pouquinho de cada vez. É importante que nos dediquemos a esse aprendizado, sem ultrapassar e sem quebrar etapas, sem querer ultrapassar e querer ser o que não somos, o que não conquistamos. Os talentos que nós recebemos, nós precisamos utilizá-los. Não podemos ficar desejando um talento que não temos, ou que não iremos conquistar hoje, pois ainda não estamos preparados. O preparo que nós vamos conquistar está ligado diretamente ao nosso crescimento e à nossa evolução. Somos o que somos. Devemos respeitar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, sem nos perdermos na nossa vontade, no nosso egoísmo, no nosso orgulho de acharmos que somos seres superiores e podemos muito mais. Não somos. Somos exatamente aquilo que mostramos, aquilo que criamos e que aprendemos. Que a paz do Mestre Jesus permita a todos nós que durante essa semana possamos refletir sobre o que nós somos, o que nós conquistamos e o que nós precisamos ainda aprender nessa vida para conquistarmos ainda mais, para vivenciarmos ainda mais, sem pensamentos fora da nossa realidade, sem querermos aquilo que ainda não é nosso. Que assim seja, graças a Deus.